Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Meu nome é Gabriela e eu faço parte do grupo que ficou responsável pela apresentação dos músculos dos membros superiores. Antes de apresentar de fato os músculos dos membros superiores, eu fiz uma rápida introdução para apresentar quem são os membros superiores. Bom, fazem parte dos membros superiores o ombro, que é a parte onde o braço se conecta com o tronco, o braço, que é a parte entre o ombro e o cotovelo, o antebraço, que é a parte entre o cotovelo e o punho, que é a articulação entre o antebraço e a mão, que ela é composta pela palma e pelos dedos. Bom, então como que se organizam esses músculos dos membros superiores? Eles estão organizados, né, dispostos em compartimentos anatômicos, sendo os principais o anterior e o posterior, e a nomenclatura desses músculos está ligada diretamente às suas funções, como flexão, abdução e oposição. A atuação desses músculos ela é muito fundamental para a mobilidade das articulações da mão, do braço e do ombro, porque ela possibilita uma ampla gama de movimentos. O primeiro músculo que eu gostaria de apresentar, então, é o músculo deltoide. O deltoide, ele tem a função de movimentar e estabilizar a articulação do ombro, e ele atua como principal abdutor. Abdutor é basicamente o músculo que ele afasta o membro do corpo. Suas diferentes porções interagem sinergicamente ou antagonicamente conforme a posição do úmero. Aqui nós temos algumas imagens do deltoide. E um ponto muito importante a ser ressaltado sobre o deltoide é que ele é o músculo queridinho dos fisiculturistas. Separei também algumas informações importantes sobre o deltoide. Quanto à sua origem, ele é dividido em três porções com origens próprias. O terço lateral da clavícula, o acrômio e a espinha da escápula. Sobre a sua inserção, ele é inserido na tuberosidade deltoide, que é uma região do osso do úmero no braço. E quanto à sua inervação, ele é inervado pelo nervo axilar, que é o nervo do ramo do nervo braquial. Na imagem a gente tem o músculo deltoide e esse nervo em azul é o nervo axilar, que é o nervo que faz parte da sua inervação. Quanto à sua vascularização, nós temos que a vascularização sanguínea do deltoide, ela acontece pelas artéria circunflexa posterior do úmero e a artéria toracoacromial do ramo deltoide. E elas oferecem o sangue oxigenado necessário para nutrir o músculo. Quanto à vascularização linfática, a drenagem linfática do deltoide é composta pela linfa do deltoide, que drena principalmente para os linfonodos axilares, principalmente os linfonodos centrais e anteriores. Aqui nós temos as três partes da anatomia do deltoide, né? A parte clavicular do músculo deltoide, a parte acromial do músculo deltoide e, por último, a parte escapular espinal do músculo deltoide. O segundo músculo que eu gostaria de apresentar é o músculo do manguito rotador. A principal função do manguito rotador é estabilizar e centralizar a cabeça do úmero na cavidade glenoide. Além disso, os músculos seguram a cápsula articular, prevenindo um pinçamento durante movimentos do ombro. Como o nome sugere também, o manguito rotador ele possui um papel muito importante na rotação medial interna e lateral externa do braço na articulação do ombro. O manguito rotador ele é composto por quatro músculos: o músculo subescapular, o músculo redondo maior, o músculo supraespinal e o músculo infraespinal, que eu vou apresentar agora mesmo para vocês. Bom, trouxe algumas informações importantes sobre o primeiro músculo que compõe o músculo do manguito rotador, que é o músculo subescapular. O músculo subescapular, ele tem origem na fossa subescapular e a sua inserção é no tubérculo menor do úmero. Quanto à sua vascularização, a sanguínea ela acontece do músculo subescapular pela artéria subescapular. Quanto à sua vascularização linfática, nós temos os linfonodos subescapulares e axilares. Quanto à inervação do músculo subescapular, nós temos que ele é inervado pelo,
pelo nervo subescapular superior e inferior do ramo do plexo braquial, especificamente do tronco posterior. Quanto à sua função, ele tem a função da rotação medial interna do ombro. O segundo músculo que compõe o manguito rotador é o músculo do redondo maior, que ele se origina na borda lateral da escápula, se insere no tubérculo maior do húmero, sua vascularização sanguínea ela acontece pela artéria circunflexa escapular e a linfática pelos linfonodos subescapulares e pelos linfonodos axilares posteriores ou centrais. Quanto à sua inervação, o nervo ele é inervado pelo nervo axilar, que tem origem também no plexo braquial, mais precisamente do tronco posterior. Esse nervo ele também inerva o músculo deltoide. E a sua principal função é a função medial interna do ombro. O próximo músculo que compõe o músculo do manguito rotador é o músculo supraespinal, que ele tem origem na fossa supraespinal. Ele se insere também no tubérculo maior do húmero e a sua vascularização sanguínea ela acontece pela artéria supraescapular e pela artéria dorsal da escápula. A vascularização linfática já ela acontece pelos linfonodos cervicais profundos e pelos linfonodos axilares, especialmente os linfonodos posteriores. Quanto à sua inervação, ele é inervado pelo nervo supraescapular e a função do músculo supraespinal é de abdução do ombro no ângulo superior a 60 graus. O último músculo que faz parte do manguito rotador é o músculo infraespinal, que ele tem origem na fossa infraespinal. Sua inserção acontece também no tubérculo maior do húmero. E quanto à vascularização sanguínea, ela acontece pela artéria supraescapular, pela artéria circunflexa da escápula e a linfática pelos linfonodos axilares posteriores subescapulares e também pelos linfonodos centrais e linfonodos apicais. Quanto à inervação, o músculo infraespinal ele é inervado pelos nervos supraescapular e a sua função é a função de rotação lateral externa do ombro. O bíceps braquial é um dos músculos mais falados quando se fala de músculos do braço. Ele tem sua origem no osso da escápula e ele tem duas cabeças, a longa e a curta. A longa tem origem no tubérculo supraglenoidal e a cabeça curta tem origem no processo coracoide. A sua inserção se dá na tuberosidade radial do rádio e na faixa do antebraço. A sua principal função é flexionar o cotovelo e supinar o braço. A sua inervação é feita pelo nervo músculo cutâneo, que é um ramo do plexo braquial, e a sua vascularização é realizada pelos ramos da artéria braquial, radial recorrente e outras artérias acessórias. A sua vascularização linfática é realizada pelos linfonodos axilares e infraclaviculares. Quanto ao músculo braquial, ele é profundo e se localiza abaixo do bíceps. A sua origem se dá na metade distal da superfície anterior do osso do húmero e a sua inserção se dá no processo coronoide e na tuberosidade da ulna. A sua principal função é flexionar o cotovelo e ele é considerado um flexor puro porque ele consegue realizar a função de flexionar independentemente se o antebraço estiver supinado ou pronado. A sua inervação se dá principalmente também pelo nervo músculo cutâneo, mas também em alguns casos essa inervação ele recebe inervação do nervo radial. A sua vascularização é realizada também pelas artérias, por ramos das artérias braquial, radial recorrente e outras artérias acessórias, e a sua vascularização linfática também é feita pelos linfonodos axilares e infraclaviculares. Vou dar continuidade falando do tríceps braquial e também vou falar sobre alguns músculos do antebraço. O estudo da anatomia do braço seria incompleto sem o tríceps braquial, sendo o maior músculo do braço, localizado no compartimento posterior e visível na parte de trás, especialmente em atletas bem treinados. A parte longa desse mesmo músculo origina do tubérculo infraglenoidal da escápula e a parte lateral e medial tem a origem na parte posterior do húmero, acima e abaixo do sulco radial.
inervado pelo nervo radial C8 e C6, vascularizado pela artéria braquial profunda, que irriga a cabeça lateral e medial. E também é vascularizado pela artéria colateral ulnar superior, que irradia a cabeça longa e parte distal. E é inervado pela artéria lateral medial, que reforça a irrigação geral. E também ela tem a vascularização linfática, o linfonoide ou a linfa, drena dos linfonoides axilares e também tem a vascularização linfática. A linfa drena para o linfonoide axilares, acompanhando os vasos sanguíneos. Quanto à sua inserção, ele é inserido no olecrano da ulna e fascia do antebraço, tendo a função de extensão do antebraço no cotovelo. Temos também os músculos do antebraço. Os músculos do antebraço têm o seu compartimento anterior, tem o seu compartimento posterior. Quanto ao compartimento anterior, ele tem a sua parte superficial, constituído pelo profanador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor da ulna do carpo, e tem a sua parte intermediária, que é composto apenas pelo flexor superficial dos dedos, e a parte profunda pelo flexor profundo dos dedos e flexor longo do polegar. E no compartimento posterior, ela tem na sua parte superficial a braquiorradial, o extensor radial longo e curto do carpo, o extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, e na parte profunda é composto pelo supinador, extensor do indicador e abdutor longo do polegar. Agora vamos falar do músculo pronador redondo. O músculo pronador redondo tem a sua origem no processo coronoide da ulna e epicôndilo medial. É vascularizado pelo ramo da artéria ulnar, artéria interóssea comum e artéria recorrente ulnar anterior. Também vascularizado pela artéria radial, artéria recorrente radial e do ramo da artéria braquial, que é a artéria colateral ulnar inferior. É inserçado na convexidade da face lateral do rádio e inervado pelo nervo mediano, tendo a função de profanação ou pronação e flexão do antebraço. Temos o músculo flexor radial do carpo, que tem a origem no epicôndilo medial do húmero, inserido na base da segunda metacarpo, inervado pelo nervo mediano C6 e C7, vascularizado pelo ramo da artéria recorrente ulnar anterior e posterior e artéria radial, tendo a função de auxiliar na flexão e abdução da mão. O músculo palmar longo tem a origem no epicôndilo medial do húmero, inserido na metade distal do retináculo, inervado pelo nervo mediano C7 e C8, vascularizado pelo ramo da artéria recorrente ulnar anterior, tendo a função de fletir as mãos e tensionar o aponeurose palmar. O músculo flexor ulnar do carpo origina do epicôndilo medial do húmero, é inserido no osso psiforme e quinta metacarpo, inervado pelo nervo ulnar C7, C8 e T1, vascularizado pelo ramo da artéria ulnar, tendo a função de flexão e abdução da mão. O músculo flexor superficial dos dedos, assim está correto, tem a origem no epicôndilo medial do húmero, processo coronoide da ulna e cabeça radial.
inserçado inserçado no corpo das falanges mediais dos quartos dedos mediais, inervado pelo nervo mediano C8 e T1, vascularizado pela artéria ulnar e o seu ramo recorrente anterior, ramo da artéria radial e ramo da artéria mediana, tendo a função de flexão dos dedos nas articulações metacarpofalângicas e interfalangicas proximais. O músculo flexor profundo dos dedos tem a sua origem na face anterior e medial da ulna, membrana intraóssea ou interóssea. É inserido na base das falanges distais do segundo ao quinto dedo, inervado pelo nervo ulnar e nervo mediano, vascularizado pela artéria ulnar colateral inferior e ulnar recorrente, e também é vascularizado pela artéria interóssea comum, tendo a função de puxar as falanges distais em direção à mão, causando flexão do segundo dedo e do quarto nas articulações metacarpofalângicas e interfalângicas. Então, com relação ao músculo flexor longo do polegar, ele vai ser um músculo bem importante. Como o próprio nome já é bem sugestivo, ele vai realizar a flexão do polegar na articulação interfalângica, ou seja, ele vai realizar esse movimento aqui, ó, de flexionar mesmo o polegar. A sua origem vai ser na face anterior do rádio, ele vai se inserir na base interfalangiana distal do polegar e ele vai ser inervado pelo nervo mediano, pelo ramo interósseo anterior. E a sua vascularização vai ser realizada pela artéria radial e pela artéria interóssea anterior. Já com relação ao músculo pronador quadrado, o nome desse músculo também é bem sugestivo. Por quê? Porque ele vai realizar a pronação do antebraço, já que ele vai ter uma ação na articulação radioulnar proximal. Ou seja, o que é a pronação, né? A pronação é a rotação do antebraço. Então, esse músculo vai ajudar, né, a fazer essa rotação do antebraço. A sua origem vai ser na parte distal da ulna e ele vai se inserir na face anterior do rádio. Sua inervação vai ser realizada pelo nervo interósseo anterior, que é um ramo do nervo mediano. A sua vascularização vai ser realizada pela artéria interóssea anterior. Já com relação ao músculo braquiorradial, ele é um músculo que vai flexionar o antebraço na articulação do cotovelo, ou seja, ele vai realizar esse movimento aqui, ó, de flexionar justamente nessa articulaçãozinha aqui do cotovelo. A sua origem vai ser na crista supracondilar lateral do húmero e ele vai se inserir lateral e distalmente no rádio. Sua inervação vai ser realizada pelo nervo radial e a sua vascularização vai ser realizada por ramos de artéria radial e pelo ramo colateral radial da artéria braquial profunda. Então vejam que os nomes são bem sugestivos, ou seja, dá para ir facilitando para ter uma fixação melhor do conteúdo, porque realmente são muitos nomes. Só que vocês podem perceber que realmente os nomes são realmente bem sugestivos. Com relação ao músculo extensor radial longo do carpo, o nome novamente é bem sugestivo. Ele vai realizar a extensão da mão. Por quê? Ele vai estender e abduzir, ou seja, desviar para o lado direito do rádio a mão na articulação aqui do punho. Sua origem vai ser na crista supracondilar lateral do húmero e septo intermuscular lateral do braço. Ele vai se inserir na face dorsal da base do segundo osso metacarpal, ou seja, do segundo osso do metacarpo. Eu acho que todo mundo já tem uma ideia, né? De onde fica localizado o segundo osso do metacarpo. Ou seja, a face dorsal é a partezinha da frente do osso, vamos dizer assim. E ele vai ser inervado pelo nervo radial. Já com relação à vascularização, ele vai ser vascularizado pela artéria radial.
Já com relação ao músculo extensor radial curto do carpo, ele vai ser um músculo que, vamos dizer assim, ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai trabalhar em conjunto com outros músculos. Ele vai trabalhar em conjunto com o extensor lunar do carpo e com o extensor radial longo do carpo. Para quê? Junto esses três, eles vão realizar a extensão da mão na articulação do punho. Sua origem vai ser no epicôndilo lateral do húmero, vai se inserir na face posterior da base do terceiro metacarpo e vai ser inervado pelo nervo radial. Sua vascularização vai ser realizada pela artéria radial e pela artéria braquial profunda. E todos os músculos que eu estou falando, né, são esses aqui que estão destacados nas imagens. Já com relação ao músculo extensor dos dedos, ele vai ser um músculo bem grande, bem extenso, né? Tá aqui na imagem. Então, como o próprio nome também novamente é bem sugestivo, ele vai realizar a extensão dos dedos. Ou seja, ele vai gerar a força, a atração necessária para estender os 4 dedos mais mediais nas articulações metacarpofalângicas e interfalângicas. Já com relação à origem, esse músculo ele vai ter sua origem no epicôndilo lateral do húmero, vai se inserir nas expansões extensoras dos 4 dedos mediais, vai ser inervado pelo nervo interósseo posterior e a sua vascularização vai ser realizada pela artéria interóssea posterior, pela artéria recorrente radial e pela artéria interóssea posterior. Já com relação ao músculo extensor do dedo mínimo, ou seja, do dedo mindinho, ele vai realizar a extensão do dedo mindinho. O nome novamente é bem sugestivo. Ele vai ter sua origem também no epicôndilo lateral do húmero e vai se inserir na expansão extensora do dedo 5, do dedo mínimo. Sua inervação vai ser realizada pelo nervo interósseo posterior e ele vai ser vascularizado pela artéria recorrente radial, pela artéria interóssea anterior e pela artéria interóssea posterior. Já com relação ao músculo extensor lunar do carpo, ele vai ter como função a extensão da mão na articulação do punho, na articulação radiocarpal, e também vai ajudar na adução da mão. Já com relação à sua origem, ele vai ter sua origem no epicôndilo lateral do húmero e na margem posterior da una. Ele vai se inserir na face dorsal do osso metacarpal 5, então, novamente, como eu já tinha dito, né? O do quinto osso do metacarpo e na face dorsal, na facezinha da frente. Sua inervação vai ser realizada pelo nervo interósseo posterior e sua vascularização vai ser realizada pela artéria recorrente radial e pela artéria interóssea posterior. O músculo supinador, ele tem origem no epicôndilo lateral do húmero, na ligação colateral radial, no ligamento anular do rádio e na crista do músculo supinador da una. A sua inserção é feita nas faces lateral, posterior e anterior do terço proximal do rádio. A sua função é de supinar o antebraço e a sua inervação é feita pelo nervo interósseo posterior. A sua vascularização é feita pela artéria recorrente radial, pela artéria interóssea posterior e pela artéria interóssea recorrente. Já o músculo extensor do indicador tem origem na face posterior do terço distal da una e da membrana interóssea. A sua inserção é feita na expansão extensora do dedo indicador. A sua função é de estender o dedo indicador nas articulações metacarpofalângicas e nas interfalângicas. A sua inervação também é feita pelo nervo interósseo e a sua vascularização é feita pelas artérias interósseas anterior e posterior. Já o músculo abdutor longo do polegar tem sua face posterior tem a sua origem na face posterior das metades proximais do rádio da una e da membrana interóssea. A sua inserção é feita na base do osso metacarpal número 5 e a sua função é de estender a articulação radiocarpal, além de abduzir e estender o polegar na articulação carpo-metacarpal. A sua inervação também é feita pelo nervo interósseo posterior e a sua vascularização é feita pelas artérias interósseas posterior e anterior. Já o músculo extensor longo do polegar tem sua origem na face posterior do terço médio da una e da membrana interóssea. A sua inserção é feita na região posterior da base da falange distal do polegar e a sua função é de estender o polegar nas suas articulações metacarpofalângicas e nas interfalângicas.
A sua inervação também é feita pelo nervo interósseo posterior e a sua vascularização é feita pelas artérias interósseas posteriores e anteriores. Já o músculo extensor curto do polegar tem sua origem na face posterior do terço distal do rádio e da membrana interóssea adjacente. A sua inserção é feita na face posterior da base da falange proximal do polegar e a sua função é estender o polegar nas articulações metacarpofalângicas e carpometacarpal. A sua inervação é feita pelo nervo interósseo posterior também, e a sua vascularização é feita pelas artérias interósseas anterior e posterior, assim como do músculo anterior. Boa noite, eu me chamo Rienberg e sou um dos integrantes do grupo 4 e eu fiquei com os músculos da mão, os intrínsecos. Começando aí com o músculo tenaris, abdutor curto do polegar. A origem dele é o osso escafoide e ligamento do carpo. Sua função: afasta o polegar. Inervação: fica no nervo mediano ou às vezes no ulnar. Sua inserção fica na falange proximal do polegar. Sua vascularização é o arco palmar superficial. Linfática: fica nos linfonodos axilares. O segundo músculo é o flexor curto do polegar. A sua origem fica no trapézio e no ligamento do carpo. Sua função é dobrar o polegar. Sua inervação: mediano superficial e ulnar profundo. Inserção: falange proximal do polegar. Sua vascularização fica no arco palmar superficial e a linfática fica nos linfonodos axilares. O terceiro músculo é o oponente do polegar. Sua origem fica no trapézio e ligamento do carpo. Sua função é girar o polegar para a oposição. Inervação é o nervo mediano. Inserção: primeiro metacarpal. Vascularização: arco palmar superficial. E a linfática, igual aos outros, linfonodos axilares. Aqui temos o adutor do polegar. A sua origem está no ossos do carpo, na segunda e na terceira fileira. Sua função é aproximar o polegar, ele aproxima. A sua inervação fica no nervo ulnar. A inserção na falange proximal do polegar. A vascularização no arco palmar profundo e a linfática, igualmente aos outros músculos, linfonodos axilares. Agora os músculos hipotenares, aí nosso quinto músculo, o abdutor do dedo mínimo. A sua origem fica no osso pisiforme e no tendão ulnar. Sua função é afastar o dedo mínimo. Inervação: nervo ulnar. Inserção: falange proximal do dedo mínimo. A sua vascularização é no arco palmar superficial e a linfática no linfonodos axilares. Sexto músculo: flexor curto do dedo mínimo. A sua origem fica no osso amato e ligamento do carpo. Sua função: dobrar o dedo mínimo. Inervação: fica no nervo ulnar. Inserção: falange proximal do dedo mínimo. A vascularização no arco palmar superficial e a linfática também, linfonodos axilares. Agora estamos aí com o oponente do dedo mínimo. A sua origem é no osso amato e ligamento do carpo. A sua função: ele gira o dedo mínimo para oposição. Sua inervação: nervo ulnar.
A sua inserção é no quinto metacarpal. A vascularização fica no arco palmar superficial e a linfática também linfonodos axilares. Agora vamos para o palmar curto. A sua origem, ligamento do carpo. A função, enruga a pele da mão. Inervação, também no nervo ulnar. A inserção, pele da hipotenar. A vascularização no arco palmar superficial. A linfática novamente no linfonodos axilares. Agora estamos nos músculos intermédios ou lumbricais, que são apenas 4 músculos. A origem fica nos tendões do flexor profundo dos dedos. Sua função, dobram as juntas dos dedos. Sua inervação fica no primeiro e no segundo, mediano, terceiro e quarto, ulnar. Sua inserção, tendões extensores dos dedos. Sua vascularização, arcos palmares. E a linfática, como todos os outros músculos, linfonodos axilares. Agora, o interósseos palmares, que são 3 músculos. A sua origem fica no metacarpo, segundo, quarto e quinto. Sua função é aproximar os dedos. Inervação, nervo ulnar. Inserção, falanges proximais. Vascularização, arco palmar profundo. E a linfática, linfonodos axilares. Agora estamos aí com o músculo interósseo dorsais. A sua origem fica no metacarpos adjacentes. Sua função é afastar os dedos. Inervação, nervo ulnar. A sua inserção, falanges proximais. Vascularização, arco palmar profundo. E a linfática, igual aos outros, né? Linfonodos axilares. Agora o palmar longo. A sua origem fica no húmero, né? Na parte do cotovelo. Sua função é flexionar o punho. A inervação, nervo mediano. Inserção, ligamento do carpo. Vascularização, artéria ulnar. E a linfática, linfonodos axilares. E obrigado pela atenção.